Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre os posicionamentos, as regras de posicionamento do CSS. Nós vamos ver um exemplo com o tipo de posicionamento absoluto e com o tipo de posicionamento relativo. Independente de ser absoluto ou de ser relativo, esses dois tipos de posicionamento eles trabalham com coordenadas. Então eu posiciono o elemento de uma forma e especifico a coordenada onde ele vai estar posicionado, ou seja, em relação à esquerda, em relação ao superior, em relação ao inferior, em relação à direita. Vamos começar com o primeiro tipo de posicionamento, que é o posicionamento do tipo relativo. Então, nesse exemplo, eu tenho dois códigos CSS, um chamado caixa 1 e o outro chamado caixa 2. Esses dois códigos CSS eles estão relacionados a duas divs. Então, eu tenho uma div com ID caixa 1 e uma segunda div com ID caixa 2. Essas regras aplicam propriedades de fundo, uma cor de fundo diferente para cada uma das duas caixas, largura e altura, todas duas com 300 pixels, e logo abaixo vem um esquema de posicionamento relativo. O relativo ele é um tipo de posicionamento que posiciona o elemento em relação a si mesmo, ou seja, o ponto zero desse elemento é o canto superior esquerdo onde ele deve estar localizado no fluxo do documento. Então vamos ver a execução desse código. Eu tenho então esse elemento que está posicionado do tipo relativo e o de baixo que está posicionado do tipo relativo. Se eu vir no segundo elemento que é o caixa 2 e dizer que o top dele é 100 pixels, vamos ver o que vai acontecer. Originalmente o elemento está posicionado aqui, no canto superior esquerdo dele mesmo. Como ele agora vai se deslocar do top, ou seja, em relação ao topo 100 pixels, o elemento andou da origem dele 100 px. Se eu vir aqui especificar o left, que é a esquerda, 300 pixels, originalmente esse elemento está neste canto daqui, ele vai andar 300 pixels. A caixa foi posicionada para cá. Agora, se eu mandar andar o caixa 1 também, um top 400 px. Vamos ver o que vai acontecer com o caixa 1. Caixa 1, originalmente no fluxo do documento, está nesse canto superior, onde está o cursor do mouse. Ele vai andar 300 ou 400 pixels. 300 daqui e mais 100. Olha onde ele vai parar. Então, ou seja, o posicionamento do tipo relativo, ele posiciona o elemento em relação a si mesmo. No caso, o seu ponto de partida, o seu ponto zero, é o canto superior esquerdo onde ele está localizado. Além do top e do left, eu posso posicionar também à direita e posso posicionar também em relação à inferior. Embora o mais comum é posicionar o elemento utilizando top e utilizando left. Agora vamos para o segundo tipo de posicionamento, que é o posicionamento do tipo absoluto. Para isso eu vou trocar o esquema de position de relativo para absoluto. Vou especificar um 0 pixels para o top e um left 0 pixels. Isso para a caixa 1. Para a caixa 2 eu também vou trocar absolute. Vou colocar um top 0 pixels e um left também 0 px. Observe que os dois elementos agora eles têm top 0, left 0. O que é que acontece? No posicionamento do tipo absoluto, esse esquema de posicionamento ele utiliza o ponto superior esquerdo de outros elementos, ou seja, no elemento pai onde eles estão. Tanto a caixa 1 quanto a caixa 2 eles têm como elemento pai o body. Então, caixa 1 e caixa 2 está posicionado de forma absoluta em relação ao body com top 0 e o left 0. O que é que acontece? Um elemento vai sobrepor o outro. Nesse caso, o segundo elemento, que é o verde. Agora, se eu pegar o caixa 2 e mandar andar 300 pixels e o left 300 pixels, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse elemento está no 0, 0 em relação ao body, que é o elemento pai dele, então, ou seja, nesse pontinho inicial. O verde andou desse pontinho 300 de altura, no caso do top,
e andou 300 em relação à esquerda. Ele veio para aqui. Tudo bem? Então, posicionamento de forma absoluta utiliza o ponto superior esquerdo de onde esse elemento está contido, ou seja, do elemento π. Se eu voltasse para aqui e colocasse position relative 0, 0, caixa 2 relative 0, 0, vocês vão observar que eles estão posicionados de forma relativa. No relativo, ele está posicionado em relação a ele mesmo, ou seja, o elemento onde esse elemento estaria no fluxo do documento. Então, eles não vão se sobrepor. Tá? Ou seja, o primeiro elemento é inserido a 0, 0 dele mesmo. O segundo elemento é inserido após o primeiro, 0, 0 dele mesmo. Agora, eu vou fazer uma alteração. O caixa 2 agora vai ter 100 pixels de largura e 100 pixels de altura. Eu vou trocar o posicionamento de caixa 1 para absolute e o posicionamento de caixa 2 para absolute. 0, 0. Eu vou mudar o esquema. Caixa 2 agora vai estar dentro de caixa 1. Então, o que acontece? Se é absoluto, ele está posicionado em relação ao elemento π. Ou seja, caixa 1 está posicionado em relação ao body e caixa 2 está posicionado em relação a caixa 1. Então, caixa 1 está a 0 pixels top, 0 pixel left do body. Caixa 2 está a 0 pixel top de caixa 1 e 0 pixel left de caixa 1. Vamos ver a execução. Então, caixa 2 está a 0 pixels de caixa 1. É tanto que eu andar caixa 1, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Caixa 1 se deslocou 300 px, mas caixa 2, como está posicionado em relação à caixa 1, ele permanece no seu 0 pixels left, 0 pixels top. Então, resumindo, o posicionamento do relativo é o posicionamento do elemento em relação a si mesmo, e posicionamento absoluto é o posicionamento do elemento em relação a onde ele está contido, ou seja, em relação ao elemento π dele. Lembrando que, embora eu especifique o tipo de posicionamento, eu preciso especificar as coordenadas superior, inferior, direita, esquerda, para que esse elemento possa ser posicionado na tela. Bem, com isso encerramos o nosso vídeo. Ficamos por aqui. Até o próximo.